melhoro mais e mais em todo instante, eu 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 melhoro mais e mais em todo instante. Minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita. Cumpra-se, cumpra-se por direito divino. Para mim, para todos os que estão aqui presentes, para nossas famílias, para a nossa ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino. Eu melhoro mais e mais em todo instante, 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 eu melhoro mais e mais em todo instante. Minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita. Cumpra-se, cumpra-se por direito divino. Para mim, para todos os que estão aqui presentes, para nossas famílias, para a nossa ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino.
melhoro mais e mais em todo instante, eu 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 melhoro mais e mais em todo instante. Minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita, minha saúde é perfeita. Cumpra-se, cumpra-se por direito divino. Para mim, para todos os que estão aqui presentes, para nossas famílias, para a nossa ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino.
que você poderia falar para quem está nos assistindo, para que ele possa estabelecer um diálogo com o seu anjo protetor? Eu diria que faça uma viagem interior, que procure silenciar, aquietar a mente. No momento em que aquietar a mente, em uma penumbra, num lugar tranquilo, abra-se à oração. Não é necessário ter uma fórmula. Orar é abrir a alma a Deus e falar-lhe na condição de um filho que necessita da proteção do seu pai. Nesse silêncio interior que se estabelece, muitas vezes chega a inspiração, invariavelmente. No começo é um monólogo, é uma voz que vem monocórdia, repetitiva, vai chegando à nossa mente. Logo depois somos impelidos a fazer perguntas e estabelece-se um diálogo. Todos nós podemos entrar em contato com os bons espíritos, com aqueles menos bons, e isso se dá em face da nossa conduta, nem sempre elevada. Mas os espíritos bons, os espíritos sábios, os guias espirituais, estes exigem um estado de paz interior, de equilíbrio emocional, para poder estabelecer realmente a comunicação que todos podemos lograr.